Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o professor Erinaldo Vitor, sou professor de Ciências. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Ciências. O tema de hoje vai ser alimentação saudável. Se alimentar de forma saudável e equilibrada é essencial para garantir qualidade de vida. Isso porque, além de fornecer energia e bem-estar geral, através de uma boa alimentação é possível prevenir e combater doenças, manter o peso corporal saudável e ter um bom desenvolvimento físico. Então, turma, aqui está falando o quê? Que nós devemos ter uma alimentação saudável, equilibrada, e também essa boa alimentação, ela vai ser possível a gente prevenir alguns tipos de doenças, como é o caso aí, que a gente também pode ter uma boa peso corporal, manter o nosso peso corporal. Atenção, uma alimentação saudável requer quantidades certas, sem exageros e também sem exclusões, e alimentos que forneçam ao corpo proteínas, carboidratos, gorduras, fibras, cálcio, vitaminas e outros minerais. A diversidade de grãos, verduras, legumes e frutos deve fazer parte das refeições do dia a dia. É importante também evitar o consumo de alimentos industrializados. Na maioria das vezes, eles são compostos de substâncias que prejudicam o nosso organismo, como corantes, conservantes, sódio e açúcar, e em grandes quantidades. Então, existe o benefício e o malefício. O benefício aí que vai nos ajudar é o quê? É os alimentos que vai conter proteínas, os carboidratos, fibras, entre outros. E também existem os malefícios, que é justamente o quê? Aqueles alimentos que são industrializados, que também ele vai nos prejudicar aí, né, como o corante, o conservante e entre outros. Agora, turma, nós vamos falar um pouco sobre os nutrientes. São substâncias presentes nos alimentos que são importantes para o funcionamento do nosso organismo. Nosso corpo adquire-os por meio do processo de digestão, que garante a quebra dos alimentos em partículas menores que podem ser absorvidas pelo corpo. Tipos de alimentos apresentam a quantidade específica de nutrientes, sendo fundamental saber combiná-los para obter-se uma dieta saudável. A seguir, vamos explorar aí mais a respeito dessas substâncias e a sua importância. Bem, esses nutrientes aí, né, ele tem aí uma série de importância para o nosso funcionamento do organismo, que no caso aí vai entrar quem? Essa absorção do corpo, né? Esses alimentos, eles vão apresentar aí uma grande quantidade de nutrientes, como a gente vai ver a seguir. Agora nós vamos conhecer os carboidratos. Constituem a principal fonte de energia para o nosso organismo e são as moléculas orgânicas mais abundantes da natureza. Como exemplo de alimentos ricos em carboidratos, podemos citar arroz, pão, massa, açúcar e mel. O aipim, feijão. São conhecidos também como glicídios ou açúcares. Então aqui nós falamos um pouco sobre os carboidratos. A sua principal fonte de energia vai ser quem? Vai ser aí para o nosso organismo, as moléculas, que elas vão ser bastante abundantes na natureza. E como já foi citado aí, os exemplos desses alimentos, né? O pão, o arroz, o açúcar e etc. Lipídios, gorduras e óleos formam várias partes da célula e servem de reserva de energia do organismo, sendo encontrado no leite e em seus derivados na gema do ovo, em carnes, no azeite, em vegetais ricos em óleos e nos produtos feitos com leite e ovos. Os lipídios aí, quando nós estamos falando um pouco sobre eles, nós estamos nos referindo às gorduras e óleos, né? E também aí essa reserva de energia do nosso organismo, ela é encontrada em alguns alimentos, como o caso aí da carne, do ovo, do azeite, dos vegetais. Proteínas são as principais substâncias de construção do corpo. Elas estão envolvidas nas reações ou transformações químicas do organismo. Depende de proteínas, especiais as enzimas. Os alimentos de origem animal são, em geral, boa fonte de proteínas. Ovos, carnes, leites e derivados. Feijão, soja, ervilha e o amendoim. Então, turma, o que são as proteínas, né? São as substâncias que elas são feitas pela construção do nosso corpo. E geralmente aí ela vai ter o quê? Uma reação, que é o quê? A transformação, e também ela vai depender das proteínas. E existe também as enzimas, que são os alimentos aí de origem animal, como a gente acabou de citar, que eles também têm uma boa fonte de proteínas. Elas controlam ou regulam várias funções do corpo, por isso são consideradas nutrientes reguladores. A quantidade necessária de vitaminas por dia é pequena se comparada à maioria dos outros nutrientes. Existem várias vitaminas, diferenciadas por letras e funções.
Por exemplo, A, B, D, K, entre outros. Então, turma, a gente vai ver posteriormente, falando aí sobre todas essas vitaminas mais detalhadamente, tá certo? Então, aí, essas vitaminas, elas fazem aí várias funções no nosso corpo através de nutrientes. Saúde e ciência. A importância das fibras. As fibras são importantes na alimentação, entretanto, por não serem absorvidas, não são consideradas por alguns autores como nutrientes. Apesar de não serem assim classificadas, é importante que elas estejam presentes na dieta. As fibras atuam garantindo um bom funcionamento do intestino, prevenido, por exemplo, o câncer nessa região. Além disso, elas causam sensação de saciedade e diminuem a absorção de colesterol, gordura e açúcar. Frutas e verduras são alimentos ricos em fibras. Então, turma, aqui as fibras, ela tem aí uma certa importância, mas muitos autores eles não consideram como nutrientes. As fibras também, elas têm aí uma garantia de um bom funcionamento no intestino e também ela vai o quê? Ela vai prevenir algumas doenças, como o caso do câncer. E essa absorção do colesterol, a gordura e o açúcar. Agora nós vamos falar sobre os sais minerais. O que são sais minerais? São substâncias inorgânicas essenciais para o funcionamento adequado do nosso organismo. Eles estão presentes nos líquidos corporais, como componentes de enzimas e hormônios e como componentes estruturais de alguns órgãos, tais como ossos e dentina nos dentes. Temos aí o cálcio. Esse sal participa da formação de ossos e dentes. Além disso, participam da coagulação sanguínea e regulam uma grande quantidade de funções celulares. Incluindo-se o processo de contração muscular, o cálcio pode ser encontrado em leite e derivados, gema de ovo, cereais e legumes verdes. Os sais minerais aí, como nós acabamos de ver, ele tem o quê? Ele tem um bom funcionamento adequado para o nosso organismo. E também essas enzimas e os hormônios, eles têm o quê? Os componentes estruturais dentro dos órgãos. Já o cálcio, ele participa onde? Na formação do osso e do dente. E também ele tem um processo aí de contração muscular. Agora nós vamos falar sobre fósforo. Junto ao cálcio, o fósforo participa da composição de ossos e dentes. Esse sal também está relacionado com a produção de energia e é um dos componentes dos cálcios nucleicos. Pode ser encontrado em leites e derivados, cereais, carnes, ovos e pães. Ferro. Por ser o componente principal da hemoglobina, esse sal mineral está relacionado com o transporte de oxigênio no nosso corpo. É encontrado em alimentos como fígado, rim, coração, gema de ovo, vegetais verdes, beterraba, feijão e cereais. Falar um pouco sobre os fósforos, justamente aí, ele está na composição dos nossos ossos e também da parte do dente. E a produção da energia dele é um componente que tem o ácido nucleico. Já o ferro, também aí, ele tem o que? A principal parte do componente, que vai ser a hemoglobina, que é justamente o sal que está relacionado com o transporte do oxigênio no nosso corpo. Flúor atua na composição de dentes e ossos. Além disso, está relacionado com a prevenção contra as cáries dentárias, encontrado principalmente na água fluorada. O iodo é um sal fundamental para o funcionamento adequado da tireoide, portanto, está relacionado com o metabolismo, encontrado em frutos do mar e no sal de cozinha iodado. Então aqui o flúor, como a gente já acabou de falar, ele também tem uma certa composição nos nossos dentes e ossos. E também aí ele tem uma certa prevenção nas cáries dentárias. O iodo, ele tem um funcionamento adequado, que no caso vai ser da tireoide. Por quê? Porque ele vai aí estar relacionado ao nosso metabolismo. Turma, essa foi a nossa aula de ciências. Espero ter ajudado todos vocês. Até a próxima aula. Deixo para vocês uma meditação de uma seguinte frase: a ciência serve para nos dar uma ideia de quão extensa é a nossa ignorância.